capítulo de número 1, versículo 1. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jorão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ela dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso aconteceu ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Amém? Estou usando aqui a linguagem de hoje, mas a mensagem é o mesmo. Já visto termos algumas alterações em algumas palavras, mas a mensagem é a mesma. Meus irmãos, esse texto sagrado traz uma história muito linda, que eu gosto muito e admiro esta mulher por nome Ana. E a Bíblia Sagrada que começa falando sobre este homem, Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E todos os irmãos sabem muito bem essa história não é desconhecida da igreja. Todos os irmãos conhecem, leem a Bíblia e já ouviram várias mensagens sobre esse texto. Então Eucana tinha 2 mulheres. E uma das coisas que eu quero esclarecer nesse texto sagrado aqui é que, pelo fato de Eucana ter 2 mulheres, pode alguém desinformado ler a Bíblia e dizer: não, a Bíblia está dizendo que Eucana tinha 2 mulheres, então qualquer homem pode ter 2 mulheres hoje. Não, de forma nenhuma. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que o propósito de Deus nunca foi a poligamia. Nunca foi um homem ter 2 mulheres ou mais, e nem uma mulher ter 2 maridos ou mais de 2. Não, o propósito de Deus, a vontade perfeita de Deus sempre foi a monogamia. Sempre foi um homem para uma mulher, um casal entre um homem e uma mulher, não um homem e 2 mulheres. A poligamia surgiu, nós temos na Bíblia Sagrada, por Lameque, o trineto de Caim. E Lameque, nós sabemos que ele não tinha comunhão com Deus. Inclusive ele era um homem muito perverso e má. O texto sagrado diz em Gênesis que ele matou um homem porque lhe feriu, e matou um jovem porque pisou nele. Então ele era um homem muito cruel, um homem sangrento, um homem sem fé e sem temor a Deus. E a partir dele surgiu a poligamia. Ele tinha 2 mulheres, e aí esse costume se alastrou e se tornou uma cultura do povo antigo, mas nunca foi a perfeita vontade de Deus. Tanto é que na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos vários ensinamentos, inclusive de Paulo, que o homem deve ser marido de uma só mulher. Inclusive o texto sagrado fala muito bem que o bispo deve ser marido de uma só mulher. E bispo é o pastor, bispo é o exemplo da igreja. Então se o pastor, se o líder da igreja tem que ser marido de uma só mulher, ele serve de espelho, ele serve de exemplo. Todos os casais da igreja, da nova aliança, servos do Senhor, devem ser todos os casamentos entre um homem e uma mulher. Nunca foi a perfeita vontade de Deus poligamia, porém existiu por quê? Porque era uma cultura e Deus permitiu. Permissão de Deus, vontade permissiva de Deus é diferente da perfeita vontade do Senhor. Qual é a diferença, pastor? É que Deus permite algo acontecer sem que seja a sua perfeita vontade. Por exemplo, Deus permitiu que o povo de Israel escolhesse Saul para reinar em Israel, enquanto não era a perfeita vontade de Deus, mas Deus permitiu. Qual foi o rei que fazia parte da perfeita vontade de Deus?
Davi sim, fazia parte da perfeita vontade de Deus, tanto é que Deus usou Samuel, mandou ele ir na casa de Jessé e ungisse um novo rei para reinar em Israel. Então há uma diferença. Eucana tinha 2 mulheres, mas esse costume não deve ser observado por nós. Era uma cultura daquele tempo e era algo que Deus permitia, mas não era a perfeita vontade do Senhor. E o texto sagrado diz que Ana não tinha filho, porque o Senhor não lhe permitiu que tivesse filho. Porém Penina, a Bíblia Sagrada diz que ela tinha filhos e filhas. E um costume do povo naquela época era sempre ir anualmente na casa do Senhor, no templo do Senhor. E no tempo aqui de Eucana, o templo ficava em Siló, e ele todos os anos, irmãos, igreja do Senhor, ele subia a Siló para ir sacrificar ao Senhor e adorar o Deus dos altos céus. E o texto sagrado diz que ele ia juntamente com toda a sua família, inclusive as suas 2 esposas, Penina e Ana. E o texto sagrado diz que quando ele sacrificava ao Senhor, ele pegava uma parte e dava para Penina, pegava uma parte e dava para os filhos de Penina. Porém o texto sagrado diz que Eucana pegava 2 partes, mais do que ele deu para Penina, e dava para Ana. E o texto vai dizer que ele fazia isso porque ele amava muito Ana. O texto diz claramente, porque ele amava muito Ana. Está inclusive em 1 Samuel capítulo 1 versículo 6, que Eucana amava muito Ana, e por causa desse amor de Eucana por Ana, Penina ficou invejosa, Penina ficou furiosa, Penina ficou, podemos dizer, muito com raiva de Ana, e ela começou a criticar Ana, começou a desprezar Ana, começou a amaldiçoar Ana. Eu creio que Penina, para entristecer Ana, com inveja do amor de Eucana por ela, dizia: tu és uma amaldiçoada, tu não pode ter filho, tu é infrutífera, teu ventre não é fértil, você não tem as bênçãos de Deus. Talvez Penina dissesse isso, porque naquele tempo era uma honra para as mulheres dar luz, era uma honra para as mulheres dar muitos filhos aos seus esposos. E quando Ana não dava filho a Eucana e Penina dava, Penina desprezava Ana, humilhava Ana, desprezava Ana. Tudo isso porque Eucana amava mais Ana do que Penina. E aqui, irmãos, nós já aprendemos uma coisa, que nós nunca devemos ter inveja de alguém porque é amado, nós nunca devemos ter ódio de alguém porque é abraçado. Tem pessoas que não conseguem ver alguém ser amado, tem pessoas que não gostam de ver o irmão A sendo abraçado, tem pessoas que não gostam de ver o irmão José sendo elogiado, porque eles ficam com inveja e pensam: quem deveria estar nesse lugar era eu, quem deveria ser amado era eu, quem deveria ser aplaudido era eu, quem deveria ser honrado era eu, e começa a desprezar, a denegrir a imagem do irmão, a levantar falsos testemunhos, a levantar calúnia contra o irmão, porque não consegue ver o irmão sendo abraçado, porque não consegue ver o irmão sendo amado. E nós, irmãos, como igreja do Senhor, devemos entender uma coisa, que é nosso dever amar todos e respeitar aqueles que amam alguém. Se alguém é aceito e nós não, devemos respeitar a decisão de alguém por ter aceitado outro irmão e não nós. Nós não podemos sentir inveja. E Penina sentia muita inveja de Ana, porque Ana era abraçada, porque Ana era aceita, porque Ana era amada por Eucana. Tanto é que ele dava a maior parte para Ana, em demonstração de amor, em demonstração de carinho, em demonstração de respeito. E Penina ficava muito enraivecida, ficava muito furiosa, irada com essa atitude de Eucana, e ela começou a desprezar Ana, começou a humilhar Ana. E o texto sagrado vai dizer que com essas críticas Ana ficou muito triste e começou a chorar e não comia nada. Ana não comia nada por causa das críticas de Penina. Ela foi tão desprezada e humilhada, irmão, que ela chorou tanto que perdeu o apetite, perdeu a vontade de comer. Irmãos, e uma coisa que eu aprendo:
O texto sagrado diz que isso se repetia ano após ano. Ano após ano, essa coisa se repetia, esse ato, essa atitude de Penina se repetia. Todas as vezes que Eucana subia a Siló para sacrificar ao Senhor, a Bíblia Sagrada vai dizer que Penina desprezava Ana, que Penina humilhava Ana, que Penina criticava Ana, porque Ana não dava filho, porque Ana não produzia filhos. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus não permitia, ou seja, estava ali a vontade de Deus em Ana não conceber filho até aquele momento. E nós devemos entender a vontade de Deus, nós devemos aceitar a vontade de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui, irmão, é a decisão, é a postura, é a atitude de Ana, irmão. Por quê? Porque ir lá ao templo do Senhor uma vez por ano, sacrificar ao Senhor, obrigado minha irmã, sacrificar ao Senhor, adorar o Senhor, e todas as vezes que ela fazia isso, em vez dela ser abençoada, como podemos dizer, em vez dela se alegrar, em vez dela sair ali daquele templo, daquele sacrifício com muita alegria no coração, Ana só chorava, Ana só se lamentava, Ana se entristecia. Mas mesmo com tanta tristeza no coração de Ana, Ana nunca deixou de ir sacrificar com Eucana. Ela sabia que ela seria desprezada por Penina, ela sabia que seria criticado por Penina, mas ela nunca deixou seu esposo ir sacrificar ao Senhor sozinho. Ela fazia questão de estar do lado do seu esposo, ela fazia questão de estar juntinho com o seu esposo. Eu posso até pensar e dizer que Ana dizia consigo mesmo: eu sei que eu serei desprezada, eu sei que eu serei humilhada, mas eu não vou sair de perto do meu esposo por nada. Eu vou cuidar do meu esposo, eu vou honrar o amor que meu esposo tem por mim. E aqui Deus me dá uma revelação para dizer às esposas: ocupe o seu lugar perto do seu esposo, ocupe o lugar na vida do seu esposo. Não dê brecha para Satanás, não saia de perto do seu esposo, não despreze seu esposo, ame seu esposo, beije seu esposo, abrace seu esposo, esteja sempre perto. Pastor, mas eu estou sendo criticada, pastor, mas eu estou sendo humilhada. Não olhe para isso, olhe para o amor do teu esposo e você vai ter sucesso. Olhe para o amor do seu esposo e você será abençoada. Porque Ana, todas as vezes que ela subia ao templo, e isso acontecia, irmão, todos os anos, Ana era humilhada, Ana era desprezada por Penina. Mas o que eu entendo é que Ana nunca deixou de ir sacrificar ao Senhor por causa disso. Quantos podem dar glória a Deus? Eu quero saber onde estão os crentes que adoram a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele podem fazer. Irmão, porque humanamente falando parecia algo de tolo, né? Porque ela não podia dar filho porque Deus não permitia, e mesmo assim ela ia sacrificar ao Senhor, ela ia adorar o Senhor no templo, ela ia exaltar o Senhor no templo, e sua inimiga, a Penina, criticava ela, desprezava ela, e meio desprezo, Ana nunca deixou de ir sacrificar ao Senhor. Ana nunca deixou de estar ao lado do seu esposo nesse ato memorável, nesse ato louvável. E por isso eu digo, irmãos, a nós, inclusive aos senhores também, aos homens de Deus: esteja sempre perto da sua esposa, ame muito a sua esposa, honre muito a sua esposa, ainda que em determinado lugar você seja criticado ou desprezado, mas procure sempre estar do lado da sua esposa, não dando lugar ao inimigo, não dando lugar ao mal. Porque Ana sabia que seria desprezada, mas ela nunca olhou para esse desprezo, fazendo desse desprezo um motivo para deixar de ir cultuar a Deus. Ela sempre foi, irmão. A Bíblia diz que todos os anos Ana ia com Eucana sacrificar ao Senhor. Irmãos, Ana era desprezada, humilhada, mas ela estava perto do seu esposo. Eu fico triste quando determinada esposa, irmão, o esposo não está sendo nem desprezado, e ela também não.
São convidados para ir para um casamento, para um aniversário, para uma festa, mas a esposa não tem o prazer de estar do lado do seu esposo. Tem esposa que parece que não quer nem dizer que aquele homem é seu esposo. Tem mulher que parece que não quer nem reconhecer e mostrar para suas amigas e colegas que fulano de tal é o esposo dela. E tem homem que não quer nem demonstrar e apresentar para os seus amigos a sua esposa. Vocês já perceberam isso? Como tem? E tem demais nos últimos dias. Mas eu louvo a Deus que aqui não. Aqui tem mulheres e homens de Deus que amam suas esposas, que amam seus esposos e vivem felizes para a glória de Deus. Aprenda com Ana, irmão, uma atitude muito linda. Apesar do desprezo, ela colocou em seu coração: eu não vou deixar Eucana sozinho, eu vou com ele. Eu sei que Penina vai me humilhar, me desprezar, e eu posso até chorar, mas eu não vou deixar meu esposo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos nesta noite estão alegres e felizes? Quantos têm certeza que a palavra de Deus está falando aos corações? Nós, irmãos, devemos entender isso. Ana, ela era desprezada e humilhada, e parecia um paradoxo. Porque ir na casa de Deus, ir na casa do Senhor é sinônimo de alegria. Ir na casa de Deus é ir buscar alegria, é ir buscar felicidade, é ir adorar a Deus. E Ana era diferente, porque quando ela ia sacrificar a Deus, aí que Penina aproveitava para desprezá-la, para criticá-la, para humilhá-la. E Ana, diz o texto sagrado, que ela chorava muito. Chorava muito. Mas eu louvo a Deus por essa atitude de Ana, porque ela nunca deixou Eucana ir sozinha. Ela sempre fazia questão de ir com Eucana. E aí Ana, depois que Penina desprezou ela muito, a Bíblia Sagrada diz que ela entrou no templo do Senhor. Está escrito aqui no capítulo 1, versículo de número 10 a seguir, diz que ela fez um voto ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Ana chorava muito, estava ali no momento do sacrifício, comendo daquele banquete, e Penina desprezando, e ela se levantou e afastou-se um pouquinho, e diz a palavra de Deus que Ana começou a chorar e a orar ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Ana fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se você se lembrar da aflição da sua serva, e se o Senhor me deres um filho, eu vou lhe devolver este filho, vou trazer para viver na casa do Senhor e te servir enquanto vida tiver. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Ana continua na presença de Deus, orando e derramando a sua alma aos pés do Senhor. Essa atitude aqui, irmã, é muito linda. Essa atitude aqui é muito bonita, porque Ana não revidou as críticas de Penina. Ana não foi procurar tomar satisfação com Penina. A Bíblia Sagrada vai dizer que Ana se levantou e foi fazer o que, irmão? Foi orar e chorar aos pés do Senhor. Vamos aprender com Ana isso em nome de Jesus. Vamos aprender com Ana essa atitude. É por isso que você talvez só vive em confusão, porque você se levanta para ir tomar satisfação. Por que você falou isso? Por que você disse isso? O que foi que aconteceu? Ei, meu irmão, aprenda com Ana. Não vai tomar satisfação a Penina, não vai revidar as críticas de Penina, mas aproveite a oportunidade e vá orar ao Senhor, vai chorar aos pés de Deus, e Deus vai te abençoar. É por isso que tem muito crente que só vive em confusão e quebrando a cara, porque em vez de falar com Deus, em vez de orar ao Senhor, vai tomar satisfação a algum irmão, vai falar com A e com B. Agora eu vou esclarecer as verdades. Se ele não me disser a verdade, eu bato na cara dele, eu quebro a cara dele. Meu irmão, você é crente, você é servo do Senhor, você deve falar com Deus, é orar a Deus, Ele resolve e luta as tuas causas. Nós devemos aprender com Ana essa atitude linda, irmãos. Ana era desprezada por Penina, mas o texto vai dizer que Ana se levanta e vai orar ao Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Diga para o seu irmão, diga assim: vai orar, irmão, e tudo vai ser resolvido.
vai orar e tudo vai ser resolvido. Não precisa você ir tomar satisfação. Irmão, quando uma pessoa toma a decisão de dizer, eu vou perguntar ao irmão e vou dizer as verdades para ele, com a intenção de matar a conversa, de matar a confusão, não vá, porque você vai jogar gasolina nesse fogo, meu irmão, vai pegar mais fogo ainda, a confusão vai aumentar e a bagunça vai ser grande e vai trazer escândalo para a obra de Deus. Crente deve fazer como Ana. As causas de crente é resolvido na oração. Quantos podem dar glória a Deus por isso? O Senhor já nos deu várias demonstrações, irmão, que crente ganha a luta é orando. Uma certa vez eu disse para um homem: olha, essa batalha não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós. E eu quero dizer para você: deixa Deus pelejar por ti, deixa Deus lutar por ti, deixa Deus resolver por ti, deixa Deus entrar nessa batalha por ti. Ele sabe resolver, Ele sabe trabalhar. Você não sabe, você vai atrapalhar. Deixa Deus agir. Quantos podem dar glória? Quantos podem adorar esse Deus que vive e reina para todo sempre? Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. E Deus está dizendo para você: deixa comigo, meu filho, apresenta a mim, meu filho, entrega na minha mão, meu filho, deixa comigo que eu resolvo. Não vai tentar resolver com a sua força não, porque você não resolve, vai aumentar a confusão. Isso é muito lindo, irmão. Ana vai orar. Vamos aprender com Ana. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. E a Bíblia Sagrada, irmão, diz que Ana, quando estava ali na presença de Deus, irmão, a aflição de Ana era tão grande, a tristeza de Ana era tão grande, que o texto sagrado vai dizer que ela estava orando e som nenhum saía da sua boca, apenas seus lábios batiam um no outro. E aí ali estava sentado em uma cadeira e olhou para aquela atitude de Ana e ficou olhando. E aí Eli vai dizer para Ana: mulher, por que tu estás embriagada? Larga essa cachaça, larga esse vinho, larga essa bebida. E aí Ana, diz o texto sagrado, que se levanta, olha para Eli e diz: não tenha sua filha como filha de Belial. Eu não estou bêbada, eu não estou embriagada. O que eu estou é orando ao Senhor. O texto vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 15, que Ana fala para Eli: o que eu estou é derramando minha alma ao Senhor. O que eu estou é falando com Deus. Meu amado irmão e irmã, igreja do Senhor, o que nós devemos fazer ainda hoje é derramar nossa alma ao Senhor, é entregar nossas causas ao Senhor, é falar com Deus, é orar a Deus, é pedir para Deus, é apresentar a Deus, é falar com Deus, porque é Ele que resolve as nossas causas. Por que Ana era desprezada? Por que Ana era humilhada? Porque ela não podia dar filho, e a Bíblia Sagrada diz que Deus não permitia, então estava subordinado à vontade de Deus. E Ana, para resolver aquela questão, não era revidar Penina, não era maltratar Penina. O que ela deveria fazer era orar, e ela foi orar ao Senhor, e ela fez um voto ao Senhor. E aí a Bíblia Sagrada diz que depois que ela falou com Eli, Eli diz: minha filha, vai em paz e seja como tu pedistes. E a Bíblia Sagrada diz que quando Eucana volta para a sua casa em Ramá, lá naquelas montanhas de Efraim, o texto sagrado vai dizer que Eucana conhece Ana, e Ana faz o que, irmão? E Ana faz o que? A Bíblia Sagrada diz que Ana engravidou. Ana engravidou, e a Bíblia Sagrada diz que nasceu um jovem, e este jovem tem por nome Samuel. Oh, meu irmão, como é bom orar. Os frutos da oração é muito doce. É bom, irmãos. Olha, fruto da vitória que Deus dá é uma vitória doce. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tem gente, irmão, tem gente que porque alguém lhe humilhou, alguém lhe desprezou, alguém lhe criticou, ele quer alcançar a vitória e sentir prazer, sabe como? Humilhando também.
Tu me humilhou, mas eu vou te humilhar também, que eu vou ser honrado. Tu me humilhou, mas tu vai me pagar. Aí ele pensa que se vingando traz alegria e felicidade, e é uma grande vitória. Não é. Vitória verdadeira vem de Deus, vitória verdadeira vem do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que Ana teve um filho, e o seu filho era Samuel. E aí chegou o tempo de Eucana subir novamente a Siló para se sacrificar ao Senhor. E Ana diz assim: eu não vou agora, meu marido, porque meu filho ainda está amamentando, mas quando eu desmamar ele, eu irei. E aí o texto sagrado vai dizer que depois que Samuel ficou grandinho e foi desmamado, a Bíblia diz que a própria Ana levou um touro de 3 anos, levou 10 litros de farinha, e Ana vai agora ao templo do Senhor sacrificar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus pela grande bênção. E Ana vai levando também um menino por nome Samuel, e a Bíblia Sagrada diz que quando ela chegou no templo, ela sacrificou ao Senhor e apresentou Samuel ao sacerdote e deixou Samuel lá. E entregou Samuel na casa de Deus, como ela havia dito que entregaria. Ela cumpriu o seu voto. É por isso que a Bíblia diz que é bom que não vote, mas se votar, pague, porque o negócio com Deus é sério. E aí a Bíblia diz que ela entregou seu filho na casa de Deus. Irmão, eu acho lindo, porque Deus tem grandes coisas para você. O que você pensa em receber da parte de Deus é pequeno, deixa com Deus. Deus sabe o tamanho, Deus sabe como, Deus sabe a hora, Deus sabe o momento, Deus sabe o tamanho da bênção. Deixa com Deus, ore ao Senhor, te entregue na oração, te lance aos pés de Deus, deixa Deus trabalhar e fazer a obra em nome de Jesus. Irmãos, e Ana leva seu filho para Siló, e Samuel vai viver no templo do Senhor. Agora, olha comigo aqui a transformação. Vamos pensar aqui na mudança que aconteceu na vida de Ana. Porque Ana, antes de Samuel, a Bíblia Sagrada diz que ela subia com Eucana, e todos os anos Penina fazia o quê? Desprezava Ana, humilhava Ana. E lá no templo a Bíblia diz que Ana só chorava. Mas depois que Ana orou ao Senhor, chorou aos pés de Deus e fez um voto, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 2 versículo 19, que todos os anos Ana subia com Eucana e Penina. Mas sabe o que era que Ana ia levando? A Bíblia diz que Ana ia levando um presente. O que era um presente? Era uma túnica. Para quem? Para o seu filho Samuel, que agora era servo do Deus vivo e servia o Senhor no templo. Quantos podem dar glória a Deus? Penina desprezava Ana porque não tinha filho, e Ana clamou a Deus: Deus, eu quero um filho, Deus, eu quero um filho. E Deus resolveu lhe responder e deu mais do que Ana pediu, porque Deus deu a ela um filho, e esse filho tinha como função, esse filho era sacerdote, profeta e juiz para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez Ana nunca pensasse que seu filho seria um profeta, irmão Daniel. Talvez Ana nunca pensasse que seu filho seria um juiz em Israel. Mas Deus resolveu abençoar Ana de uma forma tão grande. Disse: minha filha, esse teu choro, essa tua tristeza, essa tua desonra, essa tua humilhação vai acabar. Eu vou dar um ponto final. Quando tu vieres para a casa do Senhor, para o templo, tu não vai ser mais desprezada, porque aqui será o lugar de maior alegria na tua vida. Irmãos, e eu olho a vida de Ana antes e depois de Samuel. Antes de Samuel ela chorava, antes de Samuel ela se entristecia, mas agora, depois que Samuel nasceu e está servindo ao Senhor no templo, eu até imagino a alegria de Ana quando dizia: vamos a Siló sacrificar, vamos a Siló sacrificar ao Senhor e adorar. Eu creio que no coração de Ana, o coração dela palpitava de alegria e dizia: vou ver meu filho, vou abraçar meu filho, vou beijar meu filho. Quantos podem da glória, quantos podem exaltar esse Deus? Aonde você é desprezado, aonde você é humilhado, Deus vai colocar um ponto final, e Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, porque Ele é Deus.
porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Quantos servem esse Deus? Quantos podem dar glória a esse Deus? Quantos podem dar honra a esse Deus? Quantos podem dar louvor a esse Deus? Quantos podem adorar esse Deus? É aí, meu filho, onde você está sendo desprezado, criticado, humilhado, esquecido. Deus vai te honrar. Se você crê nesta palavra, erga a mão para o céu e dê um brado de glória. Adore o teu Deus. É por isso que eu te digo, a vitória vinda através da oração, ela é doce, ela é boa. Oh, irmão, eu imagino a alegria de Ana. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que ela tem um louvor, e ela diz que é estéril da luz a muitos filhos. Isso implica dizer que Ana não teve só Samuel, Ana teve outros filhos para a glória de Deus. Uma estéril dá luz a outros filhos, a vários filhos, só Deus. Só Deus. É por isso que eu quero te dizer, ore, porque você não pode resolver, você não pode dar jeito, você não sabe como, mas Deus sabe. Ore, ore e a vitória vem. Ore e Deus vai te abençoar. Ore e Deus vai mudar a tua história, porque Ele é o dono de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Ana, onde ela mais chorava, onde ela mais desprezava, eu acredito que depois disso, irmão, Penina não desprezava mais Ana, porque Penina não tinha nenhum filho sacerdote. Penina, irmão Daniel, não tinha um filho profeta. Penina não tinha um filho juiz, mas Ana sim. Ana tinha um filho, e esse filho era sacerdote do Deus vivo. Esse filho servia ao Senhor. Esse filho era juiz, e esse filho era um profeta de Deus. E imagina, irmão, que Ana só pediu uma coisa: eu quero um filho. Então ele disse: meu filho, minha filha, eu vou te dar um filho, mas esse filho vai ser profeta, juiz e sacerdote. Quantos podem dar glória a Deus? Deus vai te surpreender, por isso ore. Deus vai te surpreender, por isso ore. E larga esse negócio de procurar conversa, de querer esclarecer e resolver as coisas na própria força, na força do braço ou na força da língua, porque você é muito corajoso para falar o que não deve. Mas crente não ganha batalha, não é na força da língua e nem na força do braço, é no momento, é nos pés de Deus, através da oração e através do louvor. É aí que está a tua vitória. É nos pés de Deus, irmãos. Vitória de crente é nos pés de Deus, não tem conversa. Vitória de crente é na oração. Vitória de crente é na consagração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo, irmão, nos abençoe, nos guarde em seu amor para todo sempre. Eu convido a igreja para fazer uma oração com a permissão do irmão Daniel. Pode, meu Daniel? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, olha como Deus é bom. No lugar que Ana era humilhada, desprezada, Deus honrou Ana. Deus honrou Ana. Eu quero convidar aqui na frente os irmãos que estão passando por problemas que não podem resolver. Manaldo, meu problema é muito grande, eu não sei como resolver. Venha entregar nas mãos de Deus hoje. Venha aqui na frente em nome de Jesus. Venha com fé como foi Ana ao templo do Senhor e apresente a Deus, porque Ele pode resolver, irmãos. Naquele tempo a medicina não tinha evoluído como hoje, não tinha fertilização, não tinha nenhum desses equipamentos e formas de mulher da luz. O único meio era natural, e Ana não podia porque era estéril. Só Deus podia fazer o milagre, e Deus fez. Só Deus pode resolver a tua causa, e Ele vai resolver. Só Deus pode operar esse milagre, e Ele vai fazer. Não sei qual é, talvez é uma porta aberta, Deus vai abrir em nome de Jesus. Talvez é a dívida, Deus vai abrir portas para você pagar. Talvez é teu filho: pastor, é o meu filho que está trazendo muita tristeza para mim. Deus vai salvar ele, Deus vai libertar ele.
Pastor, talvez é meu esposo tem me dado muita dor de cabeça. Deus vai trabalhar naquele coração. A Bíblia Sagrada diz que essa palavra é martelo que esmiuça pedra, ele quebra coração. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também diz que ela é fogo e que ela é uma espada. Ela vai cortar todo orgulho, ela vai cortar toda soberba, ela vai tirar todo o mal. E se você crer, comece a orar. Se você crer, comece a adorar. Se você crer, comece a chorar nos pés de Deus. Comece a adorar a Deus. E Deus que ouve as orações, e Deus que colhe as lágrimas dos seus filhos, e Deus que está com seus ouvidos atentos, e Deus que diz: clama a mim, responder-te-ei. A Bíblia Sagrada, Deus que diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Aquele Deus que diz: eu queimo os carros no fogo, quebro a arca e corto lança. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É esse Deus que nós estamos aqui adorando, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós louvamos. Adore, exalte e apresente a Deus a tua causa. Meu Deus, oh meu Deus, Deus que faz estéreo da luz, Deus que fez o universo do nada, Deus que pode todas as coisas. Arai confana farabadagai, orebiande confana farabai meu Deus, olha para a tua serva, olha para o teu servo, tira essa tristeza, tira esta angústia, tira essa dor. Meu Deus, vai na casa dela nesse momento em nome de Jesus e trabalha naquele coração endurecido, tira aquela incredulidade, tira aquela soberba em nome de Jesus. Que aquele homem, que aquela filha, que aquele filho seja crente em nome de Jesus Cristo, que ele te aceite como Senhor, que ele te aceite como Salvador, que venha ser um obreiro, que venha ser uma obreira. Meu Deus, ó Pai, abre portas financeiras para os seus servos, prospera os seus servos, alegre os seus servos, ajude os seus servos, abençoe os seus servos, enriqueça os seus servos, alegre os seus servos, cura os seus servos. Nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus. Seja repreendido toda enfermidade, seja repreendida toda enfermidade, toda depressão seja repreendida em nome de Jesus. Nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Meu Deus, receba teu milagre, receba teu milagre.